Boa noite. Me chamo Eliel Nazareno, filho do senhor Raimundo Nazareno, nascido e criado no estado do Pará, onde coisas estranhas e sem explicação sempre aconteceram, e onde o povo conta lendas e causos na época em que era comum essas coisas aparecerem, e as pessoas ficarem com medo até de saírem quando a noite chegava. Meu pai, seu Nazareno, tem 88 anos e conta muitas histórias de dar medo, desde que eu era menino, como da vez que ele descobriu quem era o lobisomem que vivia em nosso pequeno município. E assim ele contava. Naquela época, aqui não tinha nenhuma igreja para se ir aos domingos. Quem tinha carro, carroça ou cavalo ia até o município vizinho assistir à missa. E quem não tinha, esperava que um dia uma igreja fosse construída por aqui. Até que o povo da região se reuniu para construir uma, e um tempo depois levantaram a igreja e começaram a ter missas onde todos iam mais tranquilos. Foi uma alegria muito grande, principalmente para as senhoras mais idosas, que tinham agora um cantinho perto para fazer suas orações. Mas em todo lugar tem gente ruim, e em uma manhã, a mulher que limpava a igreja saiu gritando que as coisas da igreja haviam sido roubadas. O povo foi ver, e uma porta de trás tinha sido arrombada, e algumas coisas levadas, um prejuízo que ninguém contava. Mesmo assim, o que foi roubado foi comprado novamente, e dias depois, mais uma vez, a igreja voltou a ser assaltada. Dessa vez, o ladrão subiu pelo muro de trás, afastou as telhas e entrou. Depois foi até um portão, quebrou o cadeado e foi embora novamente, levando várias coisas. Vendo que o ladrão parecia tranquilo para fazer seus roubos, as pessoas não poderiam deixar que a igreja construída com tanto esforço e as coisas compradas fossem roubadas assim. E alguns se ofereceram para vigiar o lugar, e eu fui um deles. Na frente da igreja havia uma parte forrada e uma escada que levava até lá, onde seria posto futuramente um sino. E de lá se via tudo ao redor. Se alguém tentasse entrar, seria visto na hora. Alguns suspeitavam que o ladrão era alguém de perto, e somente algumas pessoas sabiam que a igreja ficaria sendo vigiada. E eu fiquei com as noites de sexta para sábado. Na sexta, assim que anoitecia, eu já estava lá no meu canto e ninguém me via. Colocamos um banco para sentar e eu já levava minha janta, café e água para ficar de vigia, na tentativa de, enfim, pegar esse ladrão ou ao menos ver quem era. Como o povo do interior dorme cedo, quando eram 8 da noite, já estava só o breu e o silêncio. Uma casa aqui e acolá ainda tinha uma janela aberta, e só o vento frio era ouvido. Na segunda sexta-feira que eu estava lá, vi um homem andando devagar, lá no início da rua. Ele passou de cabeça baixa e seguiu indo por uma rua que dava para uma estrada de terra, até uns sítios antigos que haviam. Eu não me importei com quem era, pois não eram nem 9 da noite, e um ladrão talvez esperaria até a madrugada, quando suas chances de roubar e não ser visto seriam bem maiores. Os dias passaram, e novamente eu estava lá em cima da igreja, onde passaria a noite de sexta para sábado. E novamente o estranho homem passou, exatamente na mesma hora da sexta anterior. Só que dessa vez eu vi quem era. Era um homem que cheirava bebida e vivia nos bares
que haviam próximo ao mercado. Estava sempre mendigando moedas para manter seu vício, mas nunca soube como ele se chamava. Ele passou e eu me escondi, e ele continuou fazendo o mesmo caminho da sexta passada. Só que dessa vez, algo diferente aconteceu. Horas depois, comecei a ouvir uns barulhos estranhos e os cachorros que ficavam na rua latiam sem parar. Corriam de um lado para o outro, latindo nas partes mais escuras, como se vissem algo que eu não conseguia ver. Até que comecei a perceber 2 grandes olhos que brilhavam no escuro, e os cães latiam onde eles apareciam. Eu pensei ser um cachorro maior, que os cães estavam assustados, mas era algo que eu não conseguia ver direito para ter certeza. Até que uma sombra saiu do escuro e passou correndo com os cachorros atrás latindo feito loucos. E vi o porquê deles estarem tão agitados naquela noite. Uma criatura estranha, repleta de pelos e andando nos 4 pés, tentava fugir dos vários cães que o seguiam. Mas diferente dos cães, ele era muito maior, e quando queria espantar os cachorros, ele se colocava de pé e abria seus braços. Era uma coisa que eu nunca tinha visto igual. A criatura foi na direção da estrada de terra, e os cachorros de rua atrás, até que eu não consegui mais ouvir ou ver nada. Eu não fazia ideia do que tinha visto, mas quando amanheceu, o homem que morava próximo da casa, onde eu tinha visto o animal, estava na calçada falando, e eu fui até lá escutar. Ele dizia: "Eu acordei com os roncos da coisa aqui na minha parede, e os cachorros latiam para ele. Bem aqui dessa janela, eu vi o demônio raspar as unhas no chão e ficar de pé para espantar os cachorros. Era um lobisomem, e ele faz tempo que passa por essas estradas à noite." Quando o homem falou que era um lobisomem, eu quase vou até lá confirmar, pois agora fazia sentido a coisa que eu tinha visto, mas preferi ficar calado. Afinal, até então, eu achava que esse negócio de lobisomem era apenas lenda. Já havia se passado mais de um mês desde o último roubo à igreja. E os homens que ficavam à noite de vigia acharam que o ladrão não voltaria mais, e decidimos ficar apenas mais uma semana, e a próxima sexta seria minha última vigiando de cima da igreja. Eu já estava lá, em cima da igreja, quando entre 8 e 9 da noite eu vejo vindo o mesmo homem de sempre, que vivia a mendigar moedas no mercado. Ele, dessa vez, não passou de cabeça baixa, mas me olhava, como se soubesse que eu estava ali. Eu levantei e o encarei. E ele, ao me ver, voltou a olhar para a estrada e foi na direção que sempre ia. Então pensei: aposto com qualquer um, como esse bêbado é quem vira o tal lobisomem. Fiquei olhando ele ir andando até sumir, e na madrugada o vi novamente, mas ele não era mais um homem. Dessa vez não ouvi cachorros latindo, mas ouvi uns barulhos que vinham de trás da igreja. Levantei um pouco para dar uma olhada, e só vi aqueles 2 olhos brilhando no escuro. Continuei olhando e eles sumiram. Então ouvi um tipo de uivo, só que não como esses que os cães dão. Foi algo muito mais assustador. Segundos depois, um novo uivo, mas dessa vez a criatura estava na rua, em frente à igreja.
Passou correndo e um monte de cachorros começaram a latir atrás dele. O bicho agora deu um urro que fez algumas janelas se abrirem, e quem morava ali perto viu o tal lobisomem. Ele deu mais alguns urros, mas os cães não o deixavam em paz. Então se foi e os cães atrás. Quando amanheceu, quem viu falava para quem não tinha visto que havia sim um lobisomem que passava todas as noites, e muitos moradores começaram a deixar comida para os cães em vasilhas em frente às suas casas e também água para eles beberem, pois se não fossem os cães, a criatura estaria andando livre por nossas ruas. Eu sabia que o lobisomem era o bêbado do mercado, mas nunca disse a ninguém, até porque, depois dessa noite, ele não foi mais visto. Ele sabia que eu havia descoberto seu segredo e sabia onde eu ficava nas noites de sexta. Veio por trás de onde eu estava, e se não fossem seus olhos que brilhavam no escuro, eu não teria visto ele chegar. Muitos, até hoje, reclamam do número de cachorros que vivem em nossas ruas, mas quem é mais antigo aqui sabe que se não fossem eles, o lobisomem poderia ter feito algo bem pior do que uivar para a lua nas noites em que ele correu por nossas estradas. Boa noite.